Nós vamos falar agora sobre análise de risco. Esse tema é bastante relevante dentro do processo de área, porque quando são tratados os perigos da exposição continuada das populações e também dos ecossistemas aos resíduos de determinados empreendimentos, gerando danos à saúde das pessoas e também do ambiente. Mas quando a gente fala de análise de risco, também a gente pode estar se referindo aos riscos agudos, que são aqueles decorrentes do mau funcionamento do empreendimento, que geram, muitas das vezes, catástrofes, desastres de grandes consequências. Os impactos negativos que se manifestam em caso de funcionamento anormal do empreendimento, são considerados mais significativos do que aqueles do funcionamento ambiental. Então, isso faz parte, avaliar esses impactos negativos oriundos do mau funcionamento, faz parte da análise de risco ambiental. Muito embora, como a gente referenciou, o risco também pode ser inerente à exposição continuada, mesmo que em menor proporção, a resíduos e a poluentes, certo? Quando é feita a análise de impacto ambiental, é necessário avaliar qual é a probabilidade do empreendimento estar em algum momento em inadequação do seu funcionamento e se isso acontecer, quais as consequências que serão geradas. Então, dentro da análise de risco, o aspecto ambiental, emissão de óleos, ele não é levado em consideração. Até porque, se a gente considerar um empreendimento como esse, onde estão sendo transportados petróleo e derivados através de tubulação. Então, em funcionamento normal, não há emissão de óleo, mas existe um risco de vazamento em decorrência do mau funcionamento. E aí, os gestores do empreendimento precisam estar preparados para agir, e isso só vai ser possível se durante o planejamento do empreendimento for avaliado a viabilidade ambiental através desse questionamento. O que aconteceria se esse empreendimento estivesse funcionando de maneira equivocada? Se acontecesse um acidente tecnológico, quais as consequências para o ambiente? Nós chamamos de risco ambiental o mesmo, o equivalente a acidentes tecnológicos, que são aqueles acidentes em decorrência de riscos agudos. Eles podem ser bastante graves e devem ser considerados na análise de impacto ambiental, muito embora, na maioria dos processos de EIA, os riscos crônicos sejam mais reportados, sejam mais considerados do que os riscos de acidentes tecnológicos, tais como esses que a gente está colocando aqui. Por exemplo, o rompimento de uma barragem, como a de Brumadinho, o vazamento de óleo ou a explosão em uma indústria de produtos químicos. A gente tem um exemplo bastante interessante quando a gente fala de análise de risco, que foi aquele que aconteceu em 10 de julho de 1976, numa cidade chamada de Seveso, no norte da Itália. Nesse lugar e nessa data, houve o rompimento de uma válvula de pressão contendo solventes organoclorados. Esse mau funcionamento promoveu a emissão de uma nuvem de gases que se elevou a 50 metros de altura e foi dispersa pelos ventos, espalhando uma substância chamada dioxina em uma zona de 1430
hectares e obrigando a evacuação de moradores. Essa substância é altamente tóxica, 200 miligramas delas são suficientes para matar 1 milhão de habitantes. Então, vocês imaginem a gravidade desse acidente. Apesar disso, a fábrica só foi. O prefeito da cidade só soube desse acidente 24 horas depois do incidente. E a fábrica não foi, levou um tempo também para ser isolada. Os efeitos dessa emissão de dioxina foram sentidos rapidamente pelos animais, né? Há relatos de aves que começaram a cair, entre aspas, cair do céu. Muitas crianças tiveram reações alérgicas fortes, né, na pele e foram hospitalizadas com enjoos e diarreias. E muitos animais foram contaminados e tiveram que ser sacrificados ou morreram. E as consequências desse incidente foram maiores, especialmente porque a empresa, na época, não era legalmente obrigada a ter um plano de ação em caso de acidente, ou seja, ela não tinha um plano de gestão de risco. Então, eles nem sabiam ao certo como agir naquela ocasião. Além disso, embora não hajam relatos de mortalidade direta de humanos em função desse acidente, sabe-se que muitas pessoas, centenas de pessoas, morreram nos anos subsequentes em decorrência de uma frequência maior de cânceres, especialmente o câncer de pele. Também a incidência de problemas cardíacos foi bastante aumentada após esse acidente. Então, a gente observa que, em decorrência do mau funcionamento de um empreendimento, esse acidente de grandes proporções prejudicou as populações humanas, animais, o próprio ambiente ficou com o solo contaminado. Depois parte desse solo teve que ser retirado e incinerado. Então, as consequências foram de grandes proporções. Riscos menos, aí a gente estava tratando de riscos riscos agudos, né? Riscos de acidentes em que se consegue visualizar rapidamente as consequências desse acidente. Mas existem riscos menos evidentes, como da emissão de efluentes líquidos contendo metais pesados, e que nem por isso são menos graves, né? Muitos deles são capazes de sofrer bioacumulação ao longo das cadeias alimentares. Então, esses componentes chegam aos meios, né, aquáticos, são incorporados nas cadeias biológicas e são transmitidas à medida que um organismo vai sendo consumido por outro. Nós temos um exemplo muito emblemático de risco crônico de exposição continuada a uma substância, que foi o que aconteceu em Minamata. Esse acidente, vejam, a gente não tem uma data pontual, né, para esse acidente. Ele aconteceu entre 1928 e 1968, que foi todo o período quando a substância foi liberada no ambiente e foi bioacumulando. Então, precisamente o mercúrio, que era uma substância utilizada na indústria de PVC, que se convertia especificamente em metilmercúrio, e ele era eliminado nos corpos aquáticos e contaminava os organismos que viviam ali. Só que, né, nessa área, né, onde essa substância química era eliminada, os indivíduos era uma baía, né,
com pouco fluxo, com características muito particulares, então a bioacumulação foi favorecida. E aí, nessa região, vivia uma comunidade de pescadores e que consumiam muito pescado. O que aconteceu nos anos subsequentes a essa bioacumulação de metilmercúrio foi um aumento também de doenças degenerativas do sistema nervoso central. Então, sabe-se que quase 900 pessoas foram afetadas por essa exposição crônica e pelo menos 143 pessoas morreram. Então, a gente está falando aí de riscos crônicos e riscos agudos. O acidente de Minamata se enquadra em riscos crônicos, uma exposição continuada, mesmo que em pequenas quantidades a algumas substâncias. Isso pode ser menos grave, mas pode ser até mais grave que os riscos agudos, decorrentes de, por exemplo, uma explosão ou o caso lá de Seveso que a gente explicou anteriormente. Então, essa é a classificação principal dos riscos: riscos crônicos e riscos agudos. Para cada um desses tipos de riscos, existem os tipos de análise inerentes. Então, falando sobre esses tipos de análises de riscos, em primeiro lugar, a gente precisa detalhar esses riscos e quais são as fontes deles, né? Então, aqui a gente tem aqui os riscos ambientais, eles podem ser naturais ou eles podem ser tecnológicos. A gente está se referindo a riscos tecnológicos, que são aqueles oriundos das atividades e empreendimentos humanos, né? Riscos naturais podem ser atmosféricos, como, por exemplo, granizo, que podem provocar danos ambientais. Isso é um risco natural que pode causar danos dependendo da intensidade. Temos os riscos hidrológicos, como, por exemplo, as inundações, que elas já acontecem naturalmente, mas elas podem ser potencializadas pela ação humana. Riscos geológicos, como, por exemplo, os terremotos, né, o vulcanismo. Riscos biológicos a gente pode exemplificar como aqueles inerentes a micro-organismos, como vírus, bactérias, protozoários. E os riscos siderais são aqueles externos ao planeta Terra, como, por exemplo, os meteoritos. Então, todos esses eventos causam riscos ambientais que são naturais, mas que podem ser potencializados pela ação humana. Os riscos tecnológicos podem ser agudos, que é aqueles que eu falei para vocês que decorrem do mau funcionamento, e os riscos crônicos, que é aqueles que decorrem da exposição continuada a uma substância poluente. Então, qual é a relação desses riscos com a ação humana? A relação é indireta no primeiro conjunto e a relação é direta no segundo conjunto. Eu coloquei aqui também o conceito de acidente tecnológico, que é esse inerente aos riscos tecnológicos. É todo acontecimento repentino, como uma emissão, um incêndio ou uma explosão de grande magnitude, no curso de uma atividade dentro de uma instalação exposta ao risco de acidentes ampliados, em que estão ampliadas umas ou várias substâncias perigosas e que exponham os trabalhadores, a população ou o meio ambiente a um perigo grave, imediato ou retardado.